Saudações a todos. Vamos buscar então, na nossa reflexão, começando a refletir sobre o tema egoísmo, né? Que é essa chaga que nos corrói, é o grande mal da humanidade. E quais seriam então os meios para se destruir o egoísmo? E Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, né? Na questão 917, ele pergunta aos espíritos e temos ali toda uma dissertação a respeito. Mas é muito importante que nós reflitamos sobre esses sentimentos que nos travam, que nos impedem de crescer, né? Ao encarnarmos, nós sabemos dos nossos propósitos, sabemos que o propósito é de melhoria. A grande maioria dos espíritos nascem com esse propósito de melhorar-se, né? E se nós sabemos que precisamos crescer para o alto, crescer para Deus, que a nossa escalada deve ser muito mais vertical, o nosso foco deve ser a verticalidade, tendo como base, como alicerce, a nossa vida aqui, digamos assim, na horizontalidade, não é? Mas jamais descuidando do alvo que é o crescimento para o alto. E por quê? E por que é tão difícil vencermos o nosso egoísmo, que tanto nos entrava? Kardec fala, né, que é um verme devorador, o egoísmo é um verme devorador e ele continua sendo a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. E quando Kardec diz a eles, a essa equipe de espíritos que compõem a Pleiade, né, do Consolador Prometido, qual é o meio para a destruição do egoísmo? Temos lá, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria da qual o homem, ainda muito próximo à sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis. Então, tudo favorece para que sejamos egoístas. As próprias leis, né? As leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo lhes dá quanto ao seu estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os costumes, as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Então vamos dar até uma parada. Porque o que é esse egoísmo? É o ego, é o egocentrismo, tudo centrado em nós mesmos, né? E isso se dá justamente, ele se funda na importância que nós damos a nós mesmos. Não aquela importância que é ideal, né? É muito interessante que nós nos valorizemos, que nós nos amemos, que nós nos gostemos, né? Porque não há como amar o outro se não nos amarmos. Então, é o trabalho da nossa autoestima, é a luta para que complexos de inferioridade não nos impeçam a caminhada. Então, tudo isso está muito certo. Mas a importância exagerada que nós damos à nossa personalidade, como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo. Esse é o ponto. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito-o, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma maneira diante da imensidão. Ao destruir essa importância, ou ao menos fazer com que
a personalidade seja vista naquilo que de fato é, ele combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta. Por isso que anteriormente foi dito que a sociedade, o produto, né, a educação, tudo isso favorece que o egoísmo se enraize cada vez mais em nós. Porque sente a necessidade, né, de se pôr na defensiva. Ao ver que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mais do que os outros. É claro que aqui é uma explicação para que entendamos por que o egoísmo é tão enraizado em nós, que a sociedade, o nosso entorno realmente não colabora para que vençamos esse verme destruidor. Mas nós que temos esse conhecimento, nós temos que nos sobrepor a esse entorno e não permitir que o egoísmo se faça tão forte em nós. Que o princípio da caridade e da fraternidade sejam a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em sua própria pessoa quando ver que outros o fazem, né? Quando vir que outros o fazem. Sofrerá desta forma a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. E a esses, sobretudo, que possuem esta virtude, que o reino dos céus está franqueado, né? Esses que conseguem, mesmo com todo esse entorno, né? Que nem reconhece o esforço daquele que se esforça, né? Para abrir ali o seu leque, quantas vezes um leque de conhecimento, quantas vezes um leque de benfeitorias, tanta coisa, né? Podemos levar ali. Os que não são egoístas podem, de alguma forma, levar a outros tantos, né? Sem se preocupar, foi luta minha, tantas coisas. Então, é a esses, né, que possuem essa virtude que o reino dos céus está franqueado. A eles está reservada a felicidade dos eleitos, porque em verdade lhes digo que no dia do juízo, quem quer que tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Entendendo nós espíritas que o dia do juízo a que ele se refere, né, usando ali as terminologias do Evangelho, o juízo não se dá naquele dia em que aprendemos possivelmente em outras crenças, um dia em que todos estarão ali para o juízo final. Isso se dá a cada retorno. A cada retorno nosso ao plano espiritual, nos defrontamos com a nossa consciência. E como o espírito tem uma visão muito mais profunda, vamos analisar o que fizemos, das oportunidades que tivemos, os descaminhos que buscamos, como teria sido se tivéssemos agido de tal ou tal forma, o distanciamento, né, da religiosidade que nos deixamos arrastar. Então é importante que vejam religiosidade. A religião, a frequência a uma religião, né, nos ajuda muito a nos nortearmos. É como a escola para a nossa educação intelectual. A religião nos ajuda a desenvolvermos a religiosidade. Mas, de modo algum, devemos entender que só quem está ligado diretamente a uma religião, professando uma religião, estaria vivendo a religiosidade. De modo algum, porque há aqueles que não professam uma religião e trazem religiosidade dentro de si, como meta para o seu caminho.
como direcionamento dos seus sentimentos. E há muitos, né? E tomarmos cuidado para não sermos um deles, que estão dentro da religião e não trazem a religiosidade. Então, dito isso, vamos continuar aqui. Então, esclarecendo ainda melhor, né? Que o dia do juízo é uma linguagem figurada, usada por Jesus e que não significa um dia em que todos os ditos mortos estariam aguardando, mas sim um período de transformação que começou no mundo espiritual e alcançou a nós encarnados. É uma grande movimentação que, ao mesmo tempo que estimula muito ao bem, instiga aos adversários. Kardec coloca que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, né, que é o egoísmo, e desenvolver o outro, a outra, né, que é justamente o que se opõe. A caridade é o que se opõe ao egoísmo, né? Deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo quanto no futuro. Então, é aquilo que falávamos de início, não podemos perder o foco das nossas encarnações. Os propósitos que nos levaram à escolha, nos levaram a guardar o retorno desse grupo, estarmos juntos, do grupo mais íntimo, da parentela do entorno, do grupo que temos ali um convívio mais direto, um ambiente de trabalho, no grupo até da religião que professamos. E assim vai, tudo muito encaminhado, tudo bem urdido para que consigamos estar junto daqueles que devemos estar e desenvolvermos a nossa tarefa de nos reajustarmos, né? E vivemos mais do que nunca esse tempo dessa separação do joio do trigo, que podemos entender aí, dentro dessa linguagem figurada usada por Jesus, esse momento em que o joio está sendo separado do trigo. Quem permanecerá será o trigo, né? Isso dentro dos temas que já trouxemos tantas vezes. E a dor que se faz mais intensa nesta prova coletiva, em que, se temos visto o egoísmo presente mesmo em tempos tão difíceis, nunca vimos tantos gestos de generosidade. Temos percebido nesses tempos difíceis que temos vivido já há um tempo, mas especialmente nos últimos anos, né? O cerco como que fechando dentro das provas coletivas, que fazem muitas vezes o egoísmo vir mais à tona ainda no processo de defesa, mas ao mesmo tempo tantos gestos de generosidade estamos percebendo. E é importante que vejamos agora, né? Vamos agora buscar no livro Nosso Lar, de André Luiz, que foi o primeiro livro que ele escreveu, psicografado pelo Chico. Tem um capítulo que ele vai nos falar sobre a Dona Laura. A Dona Laura era uma trabalhadora esforçada da colônia Nosso Lar. Quem leu o livro viu, quem assistiu ao filme também viu. E ela estava se preparando para a volta à terra. Isso nos narra André Luiz, quando foi acolhido na colônia Nosso Lar. Uma colônia, uma das tantas colônias, que se localiza na região umbralina, na direção do Rio de Janeiro, e que foi para onde André Luiz foi recolhido após a sua desencarnação, né? E ele foi acolhido nesta família, na família da Dona Laura, que tinha ali os filhos, tinha a neta, o marido dela de outras encarnações já estava encarnado, era uma criança de uns 3 anos por essa ocasião, e ele tinha partido antes, né? Ele seria novamente o esposo dela,
ela viria como esposa dele, os filhos também seriam acolhidos novamente, junto de outros que se agregariam, e assim comporiam novamente um novo lar na terra. O pai, aquele que seria pai, já estava aqui. E ela tinha, né? Ela era merecedora de por ter já tido muitas conquistas pelos trabalhos, ela era merecedora, né, de créditos em seu benefício e ela ia reencarnar, né? E ela tinha a aventura de morar na colônia com seus filhos da última encarnação. Isso foi crédito. André Luiz não estava com a mãe, por exemplo, não estava com o pai, né? A esposa e os filhos estavam encarnados ainda por ocasião desses relatos, mas os pais já estavam há muito no plano espiritual. Mas ele não estava, nem com o pai, nem com a mãe. E por quê? O pai encontrava-se em regiões mais difíceis umbralinas, envolvido nas suas próprias dificuldades criadas por ele. Questão de padrão vibratório. André Luiz, um padrão vibratório melhor, estava acolhido na colônia Nosso Lar. A mãe dele não estava com ele na colônia Nosso Lar. Ela tinha uma condição melhor. Ela estava numa região de um padrão vibratório melhor. A dona Laura tinha a bênção de estar com a família na colônia Nosso Lar. E ela tinha méritos para isso. E então ela estava sendo preparada para o retorno, né? Como dissemos, o marido já estava aqui, era uma criança, e ela estava sendo preparada para retornar e depois também os 2 filhos voltariam. Então nós vamos ver agora o capítulo em que André Luiz fala sobre ela. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, diz André Luiz. Também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento das Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram, até alta noite. Tive assim ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento, e com um olhar algo triste concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. E ela diz: tudo isso me reconforta.
exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, então nós percebemos que ela estava, apesar de todo o preparo, apesar da felicidade íntima, da satisfação íntima de ser entregue para ela ali uma certificação, né, de tantas horas de dedicação na colônia Nosso Lar. Isso conferiu a ela muitos créditos, né? Inclusive tendo um próprio lar ali. Nem todos tinham, como já falamos. O André Luiz não tinha, né? Ele morava nesta casa, ele foi acolhido por esta família. Então a gente percebe a condição da Dona Laura em todo o decorrer ali do livro, né, em que André Luiz nos relata esses acontecimentos. No entanto, ela estava temerosa. E o representante do departamento, então, notando que ela estava muito temerosa, ele diz: ora essa, não se deixe levar por conjecturas. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física, como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito, né? E todo esse momento tão importante nesta noite de despedida da Dona Laura, ele continua e nós daremos então continuidade ao aprendizado, né? Para que tenhamos uma ideia de como as coisas se dão, né? No plano espiritual, na preparação daqueles de boa vontade quando estão se predispondo ao retorno. Fiquem então essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir o estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Na semana passada, na leitura do capítulo 24, Silenciosa Expiação, lemos sobre chakras e aura no trecho sobre a prece. Então, achei melhor revisar sobre os chakras, centros de força, os centros vitais, e a revisão sobre aura ficou para essa semana. Peguei do livro Evolução em Dois Mundos, uma psicografia pelo espírito André Luiz, ditada a Chico Xavier e Valdo Vieira, na primeira parte, no capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Vamos falar sobre a aura humana. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem, através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força, em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o corpo vital, ou duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas, uma duplicata mais ou menos radiante da criatura. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a
com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o, ao mesmo tempo em que parece emergir dele a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Mediunidade inicial. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados, e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque, pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra que se digladiam na própria terra. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se elastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade, o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Agora eu vou ler um pouco sobre o sono e desprendimento. Releva, contudo, assinalar
que em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência, em processo evolutivo, até aí não conhecera. Usado instintivamente pelo elemento espiritual como recurso reparador no refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico carreou novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. Ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária, e por isso mesmo entregue ao relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera vagarosamente, o desprendimento definitivo nas operações da morte, o desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o ligado a ele, por laços fluídico-magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. Encetado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesma o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas de tensão, isto desde as eras remotas em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade, permanece a mente, através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico, à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região, em complicada viagem, dando-lhe ensejo à recuperação e pastagem, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo, ensimesmando-se para refletir ou imaginar, de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Aspectos do desprendimento. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem no corpo carnal, a mente se volta, no sono, para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis em que saca da memória a essência de seus próprios desejos, retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior no diencéfalo, de vez que aí as qualidades essencialmente ópticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Noutras ocasiões, no mesmo estado de insulamento, recolhe no curso do sono os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que se lhe amontou as próprias lembranças. Numa e noutra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados, que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostre inclinada à ascensão de ordem moral, ou sugando-lhes as energias e assoprando-lhes sugestões infelizes, quando pela própria ociosidade ou intenção maligna adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas, pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias.
Mas dessa posição de espectador à função de agente, existe apenas um passo. O pensamento contínuo em fluxo insopitável desloca-lhe a organização celular perispiritual à maneira do córrego, que em sua passagem desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos. E assim como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha, de início, o impulso da corrente mental que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente no sono que lhe propicia meia libertação. Agora que entendemos um pouco melhor sobre a aura, a relação entre o corpo, perispírito, mente e espírito, vamos passar para o capítulo 25, Obsessão e Orgulho. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Esse é um trecho do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 228. A obsessão é um fenômeno da vida mental independente da mediunidade. Podem ser obsidiadas quaisquer pessoas, desde que haja um processo de domínio mente a mente. Conquanto essa seja uma verdade clara e assentada no princípio natural das leis vibratórias, costumeiramente associa-se a presença da obsessão somente naqueles que são portadores de faculdades extrasensoriais. Nos médiuns, graças à sua facilidade de captação que foge da escala comum das percepções humanas, podem ser verificadas com maior ostensividade nos seus efeitos e associadas aos transtornos mentais e desequilíbrios de conduta. Contudo, essa patologia espiritual expressa-se de formas subliminares em quem não possua a sensibilidade mediúnica ostensiva, tornando-se um quadro de difícil diagnose pelas expressões sutis que alcança. Existe uma loucura silenciosa ou loucura controlada cometendo muitas criaturas, fortes indicadores da presença de um adversário que torpedeia os campos do pensamento e do sentimento. Como sempre, a base para a existência da obsessão é a presença de um elo justificável entre quem se encontra no corpo e quem se encontra na erraticidade. Pode ser um insucesso de outras vidas, um vício do presente, uma busca comum de ideais inferiores, uma sintonia decorrente de más escolhas, um interesse partilhado por ambos e outras tantas causas que unem as almas na paixão e na vingança, no ódio e no egoísmo, gerando dependência e posse. Considerando a realidade espiritual dos habitantes da Terra, raramente alguém estará totalmente livre de um acometimento psíquico pelas malhas da obsessão, ainda que esporadicamente. Os hábitos, as tendências e o estilo de vida do homem facilitam esse contato, atraindo para perto de si os espíritos que ainda se apegam aos costumes sociais. Assim, a alimentação, a diversão, o sono, a vida social e familiar, as profissões, a formação escolar e tudo que envolva as atividades humanas na sociedade sofrem o cáustico das frequentes explorações espirituais de natureza enfermiça. Equívoco enorme será pensar a obsessão apenas como algo escandaloso e de proporções evidenciáveis. Existem interferências obsessivas muito particulares e únicas, conforme os temperamentos e a trajetória evolutiva das almas que dela fazem parte. Até mesmo nas tarefas doutrinárias encontramos aspectos muito graves dessa enfermidade da vida mental. Os centros espíritas têm se tornado um enxame de almas nos dois planos da vida, em razão de sua maior procura para solucionar problemas e doenças que não encontraram respostas em outros valorosos caminhos. O amor, mesmo sendo a divina virtude da vida,
compra-nos a inimizade e a revolta naqueles corações fora do corpo, porque buscamos beneficiar suas vítimas em nossas tarefas de alívio e orientação. É da lei que o sacrifício faça parte de algumas vivências daquele que ama, a fim de poupar temporariamente o sofrimento de quantos estejam abatidos sob o peso das lutas provacionais de cada dia. É quando então o trabalhador do bem é convocado a assumir parte do ônus psíquico do outro, em nome da caridade que amenizará a dor e a tormenta alheia. Naturalmente, esse processo obedece ao controle da divina providência, mas os amigos espíritas necessitam ter um tanto mais de atenção no monitoramento e na ampliação de sua visão acerca das responsabilidades que assumiram na lavoura doutrinária, para não acolher como sendo suas as induções de desânimo e deserção que muito frequentemente advêm de semelhantes episódios do labor fraternal. Sentimentos variados ou quadros psíquicos incomuns e estranhos poderão surgir como reflexos das presenças espirituais que estão se beneficiando das realizações doutrinárias. Temos um orgulho sutil, o de achar que não seremos obsidiados, porque estamos no trabalho do bem e do amor. Outros, porque nunca viram e ouviram nada de sobrenatural, desconhecendo os sensíveis mecanismos da vida paranormal, asseveram que se encontram livres e protegidos de semelhantes sintonias espirituais infelizes. Esse é um conceito muito dogmatizado para os assuntos da vida espiritual. Crer-se protegido a troco de algumas penitências, uma reminiscência do religiosismo milenar. A lógica espírita ensina-nos exatamente o oposto. A resistência moral e a maturidade só serão alcançadas à custa de muito esforço e na medida de nossa capacidade individual de vencer a nós mesmos. Embora alguns corações embevecidos pelo ideal da transformação de si mesmos esperam ingenuamente a harmonia do empréstimo ou transformação por osmose, através de orações, tarefas, passes e outros benefícios de fortalecimento. De certo, a misericórdia nunca escasseia e ampara a todos por esses meios, mas não podem, em tempo algum, mimar nossos pedidos para que não acostumemos a receber sem manifestarmos a decisiva coragem de enfrentar-nos. Eu vou encerrar por aqui. Uma boa semana a todos.